O candidato Renan Santos do MBL do partido Missão dispara nas pesquisas e já aparece com 5% das intenções de votos. Há quem diga que ele é o novo Milei brasileiro. Mas será mesmo? Se ele é um Milei brasileiro, o que será que ele acha do Milei original? Milei é um completo maluco. Para você que está chegando agora e não sabe ainda quem é MBL, tudo começou por volta de 2014, 2015, quando eles já recebiam verbas de partidos do Centrão, como mostram essas matérias. MBL recebeu dinheiro de partidos. Áudios mostram que partidos financiaram a MBL em atos pró-impeachment. Naquela época, as redes sociais ainda estavam começando, então não dava para saber quem era realmente o MBL e seus participantes. Mas como todo mundo já sabe, nada melhor do que o tempo para mostrar quem é quem. E no caso do MBL, o tempo passou. Ainda na campanha presidencial de 2018, oportunistas como eram, mesmo preferindo Geraldo Alckmin... Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Eles apoiaram Bolsonaro, porque Bolsonaro era quem trazia os votos. Mas qual Geraldo Alckmin ele prefere? Esse aqui? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou esse daqui? Lula! Lula! Bolsonaro foi eleito sim com a ajuda do MBL, mas tudo que o MBL queria eram os votos que Bolsonaro trazia. Pois na primeira oportunidade, como todo político oportunista, eles iriam tentar derrubar Bolsonaro. Mesmo que para isso tivessem que se juntar com partidos da esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB. E foi então que os filhos do Centrão tiraram as suas máscaras de vez e partiram para o jogo mais imundo da política brasileira. Aproveitaram-se da pandemia da Covid-19 para se juntar a partidos da esquerda e pedir o impeachment do então presidente Jair Bolsonaro. O motivo? Apenas narrativas de que Bolsonaro era genocida e contra as vacinas e o lockdown. Mesmo eles sabendo que tudo isso era mentira e narrativa da esquerda. Mas para tentar tirar Bolsonaro e ocupar o espaço dele, para o MBL, valia tudo. Se a gente quer derrubar o presidente da República, a gente vai precisar do voto e do apoio de cada um dos parlamentares de esquerda. E as coisas só pioram. E esses mesmos do MBL, que se dizem liberais, foram a favor da obrigatoriedade da vacina da Covid. Todo mundo sabe que a vacinação tem que ser obrigatória, como é o caso ali do Covid-19, né, do coronavírus. Mesmo sabendo que as vacinas eram experimentais e que seus riscos eram desconhecidos. E o pior ainda viria. Em meio à repressão estatal, onde mulheres eram espancadas em praças públicas por não aceitarem terem que ficar trancadas em casa. E isso é reconhecido hoje pela própria OMS, como mostra essa matéria da Veja. Não contente com todos esses absurdos, integrantes do MBL, como o Arthur Duval, o Mamãe Falei, fazendo o papel de Gestapo Tupiniquim, denunciava explicitamente qualquer grupo de pessoas que na cabeça dele estavam aglomerando. Viatura de polícia ali, conversar com o pessoal. Tá tendo uma festa clandestina ali, ó, a um quarteirão daqui. Queria saber o que o pessoal pode fazer em relação a isso. Exatamente como faziam os nazistas contra os judeus na Segunda Guerra. Agora eu entendo porque o Kim Kataguiri disse isso. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Agora uma pausa para curiosidade. Mesmo o MBL sendo crítico ferrenho do Pablo Marçal, graças a Deus as pessoas puderam ver que Marçal é apenas um picareta que fala grosso com gente humilde pra vender curso, mas paga mico nas mãos de políticos nem tão profissionais. É um bosta. Antes de ter a sua candidatura para prefeito de São Paulo sabotada, Kim Kataguiri queria ter o Pablo Marçal como seu vice, como mostra essa matéria. Kim Kataguiri convida Pablo Marçal para ser seu vice. Ah, e tem também o caso das ucranianas, onde o mesmo Arthur Duval, aquele Gestapo Tupiniquim, disse isso das mulheres que estavam em meio a uma guerra. São fáceis, porque elas são pobres. Mas tudo bem, foi só um caso isolado. Será mesmo? Eu me arrependo de ter sido incentivado por essas reuniões em puteiro que o MBL promovia. Será que foi em uma dessas reuniões que eles conheceram uma tal vereadora? E por falar em vereadora, críticos ferrenhos do fundão eleitoral... Por que a gente não usou fundão? É imoral. Tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. O MBL, como são hipócritas e oportunistas, agora aceitam o tal fundão eleitoral. Decidimos junto com a militância no Congresso de 2022 que vamos sim usar fundo eleitoral.
O problema não é nem criticar o fundão eleitoral e agora estar usando, afinal, todo mundo usa. O problema é usar o fundão eleitoral com esse tipo de campanha. Candidato Renato Batista do MBL usa R$41 mil do fundão eleitoral para fazer uma fantasia de papelão. Que papelão! Continuando, um dos maiores problemas que nós temos hoje no país é o STF e os seus ministros. Ministros parciais, como Alexandre de Moraes, aquele dos 129 milhões, que censura e prende pessoas sem o devido processo legal. E o que o MBL acha disso? Como hoje a população está de saco cheio desses ministros corruptos do STF, os candidatos que se posicionam a favor do impeachment desses ministros acabam atraindo apoio popular. Sendo assim, o MBL, por puro oportunismo, assim como faziam quando se escoravam no Bolsonaro, agora estão dizendo isso. Olha, Alexandre de Moraes, tô falando com você, Alexandre de Moraes, nós vamos te prender. Olha só, Dias Toffoli, nós vamos te prender. Mas como eu já disse, é puro oportunismo, pois vejam como eles agiam antes. Ei, Alexandre de Moraes, dá uma olhada nisso aqui. Ah, é? Pera aí então que eu vou chamar um parça. Ó, Alexandre de Moraes, chega aí. Apoiando censura desses mesmos ministros do STF contra influenciadores. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com Sim. isso? Então você é um ditador, cara. Não. E as urnas eletrônicas, o grande problema da transparência da democracia brasileira. O que será que o MBL acha? Antes, o MBL dizia isso. E na urna eletrônica? Eu acho que é bem fraudável, eu não acho, né? É fato que é bem fraudável, né? Que existe margem para manipulação. Agora, é como pauta do MBL, né? Defender o voto impresso, que acho que junta o melhor dos dois mundos, não nem só seu papel, nem só sua urna eletrônica, mas os dois. Mas, na verdade, votaram dessa forma. Acabo de ser nomeado membro titular da comissão do voto impresso. Votarei contra. Fui a favor até 2018, com receio de que a influência do PT no STF e TSE desse margem para fraude. De 2014 para cá, diversos ministros petistas presidiram o TSE, e o fato é que nunca houve fraude. E agora vamos falar do Partido Missão. Como será que eles conseguiram em tão pouco tempo e sob toda essa pressão contra pessoas da direita, como que eles conseguiram em tão pouco tempo fundar um partido? Coisa que o Bolsonaro, o maior líder político desse país e com milhões de apoiadores, não conseguiu. A resposta é mais do mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, o MBL é a tchutchuca do Centrão. E é por isso que eles convidaram um dos maiores corruptos do Brasil para participar do Congresso Nacional do MBL. Mas tudo bem, como eles mesmos disseram, eles preferiam o Alckmin, que hoje é vice do Lula, a Bolsonaro. Então tá de boa eles se aliarem a Michel Temer. Afinal, Michel Temer foi vice da Dilma. Pois bem, eu poderia fazer para vocês um vídeo de 1000 horas só mostrando como o MBL é um movimento de depravados, hipócritas, oportunistas, assim como 99% dos políticos brasileiros. Mas a intenção desse vídeo não é apenas atacar o MBL e seu candidato Renan, de 5% das intenções de votos. Não. A intenção desse vídeo é apenas mostrar para os jovens sonhadores e ideológicos que estão conhecendo a política só agora que o MBL é apenas mais do mesmo. Novos que já nasceram podres. Talvez o MBL nunca tenha políticos em cargos grandes como governador, um prefeito de uma cidade como São Paulo ou muito menos um presidente da República. Mas eles sim vão conseguir eleger deputados e talvez até senadores. E é aí que o Brasil perde, porque na sua sanha por poder, eles continuarão votando ao lado da esquerda e travando pautas importantes, como é o caso da pauta do voto impresso auditável. E assim como os velhos políticos que temos, os políticos do MBL continuarão travando o Brasil.